Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, porque nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se você quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Windows Server 2008, ainda no capítulo 12, trabalhando monitorando e desempenho do sistema. Meu nome é Eduardo Popovici e farei o acompanhamento de vocês nestes vídeos. Vamos trabalhar a questão de monitoração de servidores. É muito importante que você saiba criar contadores de memória, hard disk, ou seja, HDs, e processadores. Olha que interessante. Você pode monitorar o desempenho de um servidor e a sua qualidade de trabalho, seu workload, em tempo de execução. Eduardo, eu nunca escutei falar essa palavra workload. O que ela significa? Workload é a medição do seu hardware em um determinado momento. Ou seja, quais momentos do dia ele tem um determinado pico de trabalho. Você pode identificar, por exemplo, picos de memória, processamento e disco em momentos específicos do dia e descobrir que aquela sua aplicação web está consumindo mais do que deveria por uma falha de programação. Ou ainda, que aquele seu acesso à rede, aquela sua aplicação web, está fazendo mais requisições à rede do que deveria. Enfim, existe uma série de sintomas e situações em que estes itens podem se apresentar. Neste vídeo em especial, trataremos toda a parte de monitoração de memória, monitoração de HD e monitoração de processamento. Lembrando que este vídeo ensinará você a montar cada um dos coletores. Também faremos a parte de coleta, não só da minha máquina local, mas também de uma outra máquina remota. Faremos o tipo de coleta de multisseção. Isso significa que dentro de um mesmo gráfico
poderemos introduzir dados de um outro servidor. Estes dados podem gerar um gráfico comparativo muito interessante e muito útil para o dia a dia. Um outro ponto importante seria relacionado aos sintomas apresentados durante essa coleta. Poxa, Eduardo, como é que eu sei que eu devo trocar memória, ou o processador, ou o HD? Quais são os sintomas que geram esse resultado? Trabalharemos diversos sintomas que condenam ou não uma determinada peça ou configuração. Este vídeo mostrará a você quais são as melhores práticas de configuração dos coletores. O termo técnico para problemas na memória, em especial, é conhecido como afunilamento. A monitoração do sistema através dos eventos e através dos gráficos de monitoração permitem que você entenda melhor o funcionamento dos afunilamentos. Os afunilamentos ocorrem quando um recurso alcança o seu limite ou o total de sua capacidade, reduzindo o desempenho, seja ele de uma forma mais drástica ou de forma leve. Todo afunilamento reduz uma boa carga de quantidade de trabalho. Os afunilamentos geralmente são causados por recursos insuficientes ou mal configurados, componentes com funcionamento incorreto e solicitações incorretas de recurso por parte de um programa. Os afunilamentos podem ser relacionados à configuração, hardware defeituoso ou, pior, uma aplicação mal programada. Há 5 áreas principais de recursos que podem causar afunilamentos e afetar o desempenho do servidor. Por exemplo, disco físico, memória, processo, CPU e rede. Se qualquer um desses recursos for utilizado em excesso, o servidor ou o aplicativo poderá ficar muito lento ou até faltar. Examinarei cada uma dessas 5 áreas fornecendo diretrizes sobre os contadores que você deve usar e fornecendo sugestões de limite para avaliar o desempenho de seus contadores. Como o intervalo de amostragem tem um impacto considerável sobre o tamanho do arquivo de log de carga do servidor, você deve defini-lo com base na média de tempo decorrido até a ocorrência do problema, de forma a estabelecer uma linha de base antes que ele ocorra novamente. Isso permitirá identificar qualquer tendência que conduza ao problema. A ideia de monitorar a memória, processador, rede ou qualquer outro dispositivo e peça é exatamente entender o sintoma do problema. Você deve entender o porquê do seu servidor estar tão sobrecarregado. Se é um problema de memória, se é um problema de processador ou se é a aplicação que causa o determinado problema. 15 minutos serão uma boa janela para estabelecer uma linha de base durante as operações normais. Defina um intervalo de amostragem de 15 segundos se a média de tempo decorrido até a ocorrência do problema for de cerca de 4 horas. Se o tempo até a ocorrência do problema for de 8 horas ou mais, defina um intervalo de amostragem de pelo menos 5 minutos. Caso contrário, você terá um arquivo de log grande demais, dificultando a análise dos dados. Não adianta coletar uma grande quantidade de informação e não conseguir processar tudo isso. Você precisa entender o problema quando ele ocorre e então efetuar uma análise efetiva de todos os dados. A insuficiência de memória geralmente se deve a um vazamento de memória ou a uma chave de memória colocada dentro do boot.ini. Antes de analisar os contadores de memória, abordaria a chave de 3 GB. A presença de mais memória reduz a atividade de entrada e saída do disco e, consequentemente, melhora o desempenho dos aplicativos. A chave de 3 GB foi introduzida no Windows NT como uma maneira de fornecer mais memória aos programas de modo de usuário. O Windows usa um espaço de memória virtual de 4 GB, independente da quantidade de memória RAM física presente no sistema.
Por padrão, os 2 GB inferiores são reservados para os programas de modo de usuário e os 2 GB superiores para os programas de modo de kernel. Com a chave de 3 GB são fornecidos aos processos do modo de usuário. Logicamente, isso causa impacto sobre a memória do kernel, que terá apenas 1 GB de espaço de endereço virtual. Para você que ainda não conhece a questão de memória virtual, faço agora referência a um cara chamado de arquivo de paginação. O arquivo de paginação é considerado a memória virtual do sistema e consome a mesma quantidade de espaço em disco que geralmente é a memória RAM. Por padrão, ele usa até 4 GB de memória RAM do seu disco para uso como memória. Daí, quando você precisa desenvolver um contador para a memória, deve-se levar em consideração também o contador de memória virtual que está no disco. O arquivo pagefile.sys, ele fica na unidade C e é o nosso arquivo de endereço de memória virtual, ou também conhecido como arquivo de paginação. O contador de memória, como bytes confirmados em uso, mede a taxa de bytes confirmados em relação ao limite de confirmação. Em outras palavras, a quantidade de memória virtual em uso. É isso que nós faremos a medição. Um número maior que 80 se indica memória insuficiente, ou seja, se o seu sistema consome 80% de memória RAM disponível, a solução óbvia é o acréscimo de memória. Devemos colocar mais memória. Se fizermos uma medição em megabytes disponíveis, podemos medir a quantidade de memória física em megabytes. Esse dado torna disponível para executar um processo, por exemplo. Um valor menor do que 5% do total de RAM física significa que a memória é insuficiente e isso pode aumentar a atividade de paginação. Aumento da atividade de paginação significa aumento do disco. Isso significa então que, se você não tem memória na máquina, ele pega o seu HD e usa como memória, que é o arquivo de paginação que comentei há pouco. Se medirmos a entrada e saída livre, melhor, as entradas livres de tabela de paginação do sistema, temos a indicação do número de entradas de tabela de paginação, que não estão atualmente em uso pelo sistema. Se o número for menor do que 5.000, pode haver um vazamento de memória. Quando fazemos a monitoração dos bytes de pool não pagináveis, podemos medir o tamanho em bytes do pool não paginável. Essa é uma área de memória do sistema para objetos que não podem ser gravados em disco, mas que devem permanecer na memória física enquanto estiverem alocados. Se o valor for maior do que 175 MB ou 100 MB, por exemplo, com a chave de 3 GB, pode haver um vazamento de memória. Uma típica identificação do evento é o evento 2019. Esse cara é registrado no log de eventos do Windows do sistema. Se você tem lá no Event Viewer esse tipo de entrada, 2019, é muito provável que você tenha um vazamento de memória. Para a monitoração dos HDs ou hard disks, devemos levar em consideração o tempo de disco, o tempo ocioso e a média de leitura escrita. Quando monitoramos espaço livre, por exemplo, ou a porcentagem de espaço livre dentro da unidade lógica, devemos nos atentar ao seguinte, gente. Se o espaço cair abaixo de 15%, você corre o risco de ficar sem espaço livre para o armazenamento de arquivos críticos do próprio sistema operacional. Isso significa que o próprio Windows começa a não ter espaço para se ajeitar, para trabalhar, no caso. Ele usa o HD para poder trabalhar. Então você não consegue armazenar dados críticos do próprio sistema operacional. Isso gera travamento, isso gera lentidão, isso gera uma série de problemas, tá? Uma solução óbvia para esse problema é acrescentar mais espaço em disco. Só tomem cuidado, porque o Windows Server 2008 ele tem uma versão de 32 bits. Tá? Isso pode causar um certo problema no momento de expansão aí da unidade. Fiquem atentos a isso. A parte de 64 bits já ele já lida melhor com essa parte de expansão de dados.
Cycle Disk, ou tempo ocioso, tá? Ele mede a porcentagem de tempo de inatividade do disco durante o intervalo da amostragem. A queda desse contador abaixo de 20% significa que o sistema de disco está saturado. Nesse caso, você deve avaliar seriamente a possibilidade de substituir o sistema de disco atual por um mais rápido. Esse caso é clássico quando você tem um servidor com HD SATA e a quantidade de tempo ocioso ela perde inatividade. Então, por exemplo, você pode trocar esse tipo de tecnologia SATA por uma tecnologia SAS, por exemplo, ou uma tecnologia SSD, algo do gênero. É bem preciso esse tipo de informação. Vamos medir o Cycle Disk, ou média de discos, sob leitura. Este item mede o tempo médio em segundos para a leitura de dados de um disco. Um número maior do que 25 milissegundos significa que o sistema de disco está aparentemente apresentando latência, ou seja, seu disco está muito lento. Em servidores de missão crítica ou servidores que hospedam SQL Server ou até o próprio Exchange, o limite aceitável é no máximo de 10 milissegundos. Gente, nesse caso não tem o que fazer. Você tem que trocar o disco. Usar discos com um tempo médio de leitura e escrita de 25 milissegundos para SQL e Exchange é um verdadeiro tiro no pé. Vamos medir o Cycle Disk, ou média de discos de gravação. Mede o tempo médio em segundos para a gravação de dados de um determinado disco. Um número maior do que 25 milissegundos significa que o sistema de disco está apresentando latência ao gravar no disco. Em servidores de missão crítica que hospedam SQL ou nosso amigo Exchange, novamente, o limite aceitável é de 10 milissegundos. Chegou a hora então de começarmos a criar as configurações dentro do nosso monitor de desempenho do sistema. Eu espero realmente que este vídeo tenha ajudado a você a entender um pouco melhor o funcionamento do seu hardware e, com toda certeza, monitorar o seu servidor, ou o que nós chamamos de workload. Workload, lembre-se, é o uso do seu servidor, a quantidade de hardware naquele determinado momento. Quanto que o seu servidor consome de hardware em um determinado momento de tempo. Vamos então para a etapa prática da coisa. Para este vídeo, faremos uma série de configurações relacionadas à coleta de processador, memória e HD. Faremos a interpretação destes dados e entenderemos como funciona toda a etapa de validação de performance de nosso equipamento. Para isso, faça o acesso no Windows Server 2008 ou 2008 R2. Vamos efetuar o logon em nosso servidor. Após o logon, clique em Iniciar. Vamos até Ferramentas Administrativas. E então, Monitor de Desempenho. Vamos maximizar a tela para uma melhor visualização. Então, trabalharemos no monitor de desempenho do próprio Windows Server. Por padrão, já é apresentado, logo de início, logo de vermelho inclusive, a escala relacionada ao tempo do processador. Estas informações estão dispostas de forma automática, já configuradas no sistema. Se você vier aqui na parte inferior, no item de escala, contador e cor, e clicar com o botão direito, pode acionar as propriedades desse contador. Nas propriedades desse contador, é possível identificar a fonte de dados, como atividade atual, ou apontar para um arquivo de log, ou direcionar para um banco de dados a coleta. Podemos ainda exibir os gráficos em linha, barras, vamos aplicar barras para que vocês vejam, notem, barras de histórico. Podemos alterar informações de apresentação gráfica de forma simplificada.
Podemos, inclusive, gente, eliminar este contador. Eu gostaria que vocês eliminassem o contador da tela de vocês. Faremos agora uma configuração personalizada. Esta configuração exige que o nosso contador esteja livre, limpo, sem nenhuma informação. Para adicionar um novo contador, você pode vir aqui no ícone do sinal de mais, ou ainda usar as teclas de atalho Ctrl I. No nosso caso, iniciaremos pela monitoração de nosso processador. Então, clicando no nosso contador, ele expande as etapas de processamento. Notem que eu tenho diversos itens a serem monitorados, desde o tempo de processador, tempo de interrupção, tempo de usuário e outras informações adicionais. Antes de marcar qualquer uma destas opções, venha no canto esquerdo inferior da janela e habilite o Mostrar a descrição. Essa mostragem de descrição faz com que o auxiliar do Windows lhe dê uma margem de texto explicando o que faz um determinado contador. Isso é extremamente útil para entender o porquê de monitorar um determinado contador. Por exemplo, vamos marcar aqui o tempo de interrupção. Quando clico no tempo de interrupção, notem que ele muda o texto e nos dá exatamente uma visão do que é feito com essa montagem, com essa configuração, com essa monitoração. Aproveitando que nós já marcamos aqui o tempo de interrupção para informar o que é que ele faz, vamos adicioná-lo aos contadores. Vem aqui no adicionar. Apenas para aproveitar a ilustração, este contador que nós chamamos de tempo de interrupção é responsável pelos intervalos de tempo utilizados por periféricos como mouse, teclado, drivers de disco e também como relógio do próprio sistema. Aqui embaixo nós temos uma informação dizendo que a maioria dos relógios do Windows interrompe o processo a cada 10 milissegundos, criando um plano de fundo de atividade de interrupção. Ou seja, podemos usar este item em especial do tempo de interrupção para monitorar atividades relacionadas a hardware e relógio do Windows no nosso servidor. Ok? Então podemos identificar, por exemplo, se o acesso a um determinado item de hardware, como um DVD, está com lentidão. Podemos identificar, por exemplo, qualquer driver de comunicação que precise do tempo de interrupção, se ele está lento, se ele está rápido, se é necessário uma melhora do processador, podemos ver por aqui. Pressionando OK, ele começa então a validação do nosso processador. Quando posicionamos o mouse em cima do item em vermelho, que nesse caso é o nosso gráfico de pico, nós temos o valor dele, em especial, daquele pico. Temos a informação com que houve a coleta, ou seja, a hora da coleta e a data. Ok? Caso eu queira fazer novas atribuições, clico novamente no sinal de mais, aguardo até que tudo seja mostrado e vamos marcar aqui processador. Notem que quando eu clico, ele não habilita logo de primeiro. Eduardo, por que ele faz isso na sua e na minha não faz? Memória. A máquina virtual que estou usando tem pouca memória, então ele leva mais tempo para processar as informações. Basicamente isso. Vamos fazer o seguinte, vamos monitorar o tempo ocioso do processador, vamos mostrar a descrição, para que você aprenda exatamente o que significa cada um desses contadores. Vamos dar um adicionar e um OK. A partir de agora, ele marcará em verde o tempo ocioso do processador, em vermelho o tempo de interrupção. Notem que o tempo ocioso ele é sempre maior que o tempo de interrupção. Ele identifica quanto tempo o processador ficará parado sem uso. Imagine que nós temos aqui um grande tempo de interrupção de processador. Significa que ele tem
pouquíssimo ou quase nenhum uso. Isso significa que você pode, por exemplo, utilizar este servidor também para virtualização, aproveitando a demanda de hardware livre que você tem. Note que, se levarmos o ponteiro do mouse aqui no meu exemplo, por exemplo é ótimo, né? Ele marcou exatamente 98% de valor livre. Então, o meu processador ele tem bastante tempo livre para configuração. Notem o seguinte, quando eu clico em diversos pontos da minha tela, vamos minimizar e voltar. Notem que ele faz uso do processamento. Então, cada vez que eu tenho uma atividade técnica, uma movimentação realmente na máquina, ele acaba usando essa rotina de processamento. Porém, essa máquina, esse processador em si, poderia trabalhar tranquilamente com a questão da virtualização, pensando em processamento. Tem bastante processamento ocioso, bastante processador livre para ser utilizado. Algo que as pessoas me perguntam, e perguntam bastante, seria o seguinte: poxa, Eduardo, eu gostaria de monitorar um outro servidor através dessa minha mesma janela do monitor de desempenho. É possível? Sim, é possível. Você pode monitorar outro servidor ou uma estação de trabalho através da mesma janela de desempenho. Você pode vir aqui no próprio gerenciamento e fazer a adição desse item. Ou podemos fazer da seguinte maneira. Vamos então em ferramenta de monitoração, só puxar a barrinha mais para cá, desempenho do sistema. Nós já temos aqui um contador, tá? Esse contador ele trabalha atualmente com tempo de processador dentro desta máquina aqui. Ele tem a validação dentro desse equipamento. Nós vamos encontrar um outro equipamento na rede e fazer a comparação desses caras de forma simultânea, tá? Então, no tempo de processador, vamos clicar no adicionar. Vamos buscar uma outra máquina. Vou clicar no procurar. Lembrando que o procurar, ele busca o meu objeto computador dentro do meu domínio local. Nesse caso aqui é htbras.local, tá? Vamos avançando. Vou clicar no localizar agora. E escolher uma outra máquina que está ligada. Vamos pegar aqui, por exemplo, esta máquina que também é servidor. Clico no OK. OK novamente. A máquina ela foi selecionada. Eu devo ativar todas as instâncias. Só carregar as configurações da máquina. Vamos clicar aqui em processador. Ele leva um pouco de tempo mesmo, viu, gente? Ele é meio lento mesmo. Essa minha máquina tem cerca de 2 GB de memória RAM, minha máquina virtual de laboratório. E através da rede eu faço a coleta. Então isso é importante também. Vamos marcar aqui o processador. Vamos pegar o tempo do processador e marcar todas as instâncias. É importante que vocês tenham aqui todas as instâncias selecionadas, tá? Quando eu clico no adicionar, ele marca aqui qual máquina se refere a esse contador. Então vamos dar OK. Então eu tenho um para uma máquina, outro para outra máquina. Um na cor vermelha e verde, né? E os outros na cor vermelha e verde também. O que eu consigo fazer aqui, gente, talvez seja interessante, é alterarmos as cores. Por exemplo, ambos estão aqui na cor vermelha, né? Não é um negócio muito interessante. Então, eu posso passar o tempo de processador. Vamos lá para propriedades. Para, por exemplo, a cor azul. Aplicar e o OK. Então, notem que um deles está com um tempo mais ocioso que o outro. Eu consigo criar aqui um comparativo. Poxa, Eduardo, eu quero um terceiro servidor. Como é que eu faço? Deve repetir o processo. Vamos lá. Você vai clicar aqui novamente. Ó, temos dois disponíveis já no histórico, tá? Ele fica em cache. Você clica no procurar e vai para o próximo. E assim sucessivamente. Até quantos servidores você pode colocar aqui? Bom, quantos você bem imaginar. Na minha opinião, eu acredito que a monitoração de 2 a 3 servidores como comparativo seja excelente. Lembre-se que essa ferramenta de monitoração de desempenho
ela apresenta um primeiro diagnóstico. Então, algo rápido, algo simples de ser feito. Para monitorações mais precisas, em um ambiente de NOC, por exemplo, esse coletor de dados já não é tão útil. E aí eu recomendo que você use uma outra ferramenta como o Zabbix, por exemplo, ou PRTG, ou Nagios, ou qualquer ferramenta, seja ela open source ou paga, você pode optar, ok? Mas a princípio você pode utilizar esse coletor de dados para efetuar uma comparação entre dados coletados entre servidores diferentes. É bem simples, é bem fácil de se fazer e muito útil para todo o dia a dia. Para um comentário final sobre a questão de processadores, é interessante validar exatamente os picos de utilização de processamento. Por exemplo, é muito comum que você tenha picos de processamento. Bata 100 e volte, bata 80% e volte. Picos rápidos, ok? Poxa, Eduardo, meu servidor ele apresenta um consumo constante de 80%, de 90%. Olha, isso realmente não é comum, tá? É muito provável que o seu processamento ele esteja com um gargalo muito alto. Isso pode significar aplicação, pode significar realmente o uso necessário do hardware, ok? Ou o mais provável é um problema também no hardware da tua máquina, no teu processador ou coisa do gênero. Então exige-se aí uma análise mais detalhada, mas já é um sintoma bem interessante. Por exemplo, você está monitorando as aplicações em rede, sua interface de rede, tá? E tanto entrada como saída estão vazios, quase não existe tráfego de dados, pouquíssimo, quase nenhum. E você não tem muita coisa instalada nesse servidor. Uma aplicação com editor de texto, coisas mais simples, e o IS, por exemplo. Tá? E você apresenta picos de 80%, 90% de processamento com baixo consumo de memória. Isso pode indicar que o seu processador tenha algum problema, né? E exija ser substituído. Então é um ponto importante. Aqui você pode validar exatamente se o seu processador, a sua memória, o seu HD estão realmente apresentando sintomas de queda de performance ou até mesmo desgaste natural. Vamos falar agora de monitoração de memória. Pretendo expandir no caso, as ferramentas de monitoramento, desempenho de sistema e vamos limpar os coletores. Então eu clico com o botão direito nos coletores, remover todos os coletores. Ok, tudo removido, muito bem. Vamos dar o Ctrl I ou clicar no sinal de mais para adicionar um coletor. Vamos buscar a parte de memória. Opa! Temos aqui a parte de memória. Vamos expandir. Vamos pegar a porcentagem de bytes confirmados em uso. Vamos clicar no adicionar. Então ele faz a adição do computador local. Vamos dar OK. E aqui ele começa a monitorar a questão do uso da memória RAM nesta máquina. O uso da memória RAM é um dos pontos mais importantes da monitoração de um servidor. O processador usa diretamente a memória RAM da máquina para colocar à disposição tudo o que foi processado. Por exemplo, tudo o que você está vendo no seu vídeo nesse exato momento está armazenado na memória RAM. Ok? A variação da memória RAM ela pode acontecer dependendo da aplicação que está instalada ou de como o processador age com o dado processado. Por exemplo, olha que interessante. Não adianta você colocar 32 GB de memória RAM em uma máquina a qual o processador não suporte. Se o seu processador só consegue interpretar dessas 32 GB, 16 GB de RAM, essas 32 serão entendidas no Windows, serão validadas, mas você não fará uso de todas elas. Então, por exemplo, seu processador bate picos de 90% e a memória não bate 30%. Aí é quase certeza que o seu processador não aguenta tanta memória. Existe uma carga de processamento muito alta. Esse processador tem memória disponível, mas não consegue utilizar por completo. Monitorando a memória e monitorando o processador, você consegue entender como é que isso funciona. Adianta você então colocar mais memória nesse caso? Não adianta. Você precisa trocar o seu processador. Olha que interessante. Isso é o que nós chamamos de falso positivo.
Imagine que você está monitorando disco, por exemplo, HD. Ok? Leitura e escrita de disco. E a mensagem aqui no canto, na área de notificação, aparece que você está paginando demais. Você precisa aumentar exatamente o que quando o seu HD começa a paginar demais? Memória RAM. Porque pela prática, quando falta memória RAM, ele usa o HD como se fosse uma memória, através do arquivo de paginação. Então, através de um coletor de dados, você identifica que a memória tem picos altos, ela usa o HD, o seu HD faz muita escrita e leitura, nesse caso mais escrita que leitura, e torna a máquina lenta. Interessante, né? Aqui nós temos um contador de memória e faremos agora a adição do contador de processamento. Vamos pegar aqui o tempo de interrupção e vamos adicionar. Ok. Então, notem que eu tenho aqui o tempo de interrupção invert, usando para processamento, e o bytes confirmados de uso para memória RAM. Vamos agora adicionar o contador de hard disk. Vamos lá. Então vamos adicionar aqui. O hard disk, na verdade, nesse contador ele atua como cycle disk. Vamos pegar esse camarada. Aqui nós temos tempo de gravação de disco, tempo de leitura de disco e tempo de disco. Vamos pegar tempo de disco. Aqui ele mostra que a unidade C, 2 pontos. Vamos dar um adicionar. E OK. Então aqui eu tenho exatamente a monitoração de tempo de disco relacionado a HD, tempo de interrupção de processador, e no meu caso, o tempo de uso da memória. Notem como o tempo de disco ele é baixo aqui, ó. Ele mal aparece no nosso gráfico. Tem que ficar muito atento com uma pequena cor azul aqui na parte inferior. Isso significa que o acesso ao disco não está sendo tão grande. Vamos clicar em alguns pontos da nossa tela e abrir aqui, por exemplo, vamos pegar o executar, vamos abrir o Notepad e fazer a gravação. Eduardo, teste. Vamos salvar esse arquivo. Vamos pegar aqui o disco local C, 2 pontos. Vamos criar uma pasta. Teste. E vamos salvar. Vou colocar o nome, né, Edu? Você não vai, né? Lelê. Pronto. Falta de atenção é complicado, né? Bom, vamos lá. Olha que interessante. Ele fez a marcação, ele fez a gravação do disco e aí você consegue analisar o resultado na tela. Tá? É bem interessante, gente. Bem bacana. Notem que no caso da memória, eu não tenho muito uso e ela continua fixa em 30%. Então, houve uma fluência rápida dos dados e ele se manteve no mesmo patamar. Tá? Então é bem simples aqui a utilização. Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais 2 ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender e entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura são mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo.
Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1 hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.